Meu nome é Camila e nesse vídeo nós vamos falar sobre pronúncia. Na minha opinião, a pronúncia mais difícil de ser feita em português por estrangeiros. Eu estou falando do an, en, in, on, Vocês têm muita dificuldade, sempre me perguntam como reproduzir este som, por isso eu estou aqui hoje com esse vídeo. Vamos lá? A primeira coisa muito importante que você precisa saber sobre estes sons nasais é que ele sai justamente pelo nariz, por isso que ele é um som nasal. Então talvez seja interessante vocês começarem a fazer um exercício fechando a boca e deixando o som fluir livremente aqui pelo nariz. É um pouco estranho, mas essa é uma boa prática para quem não consegue de jeito nenhum fazer esse som. Vá em frente ao espelho, faça alguns exercícios e no primeiro momento faça apenas Qual é a primeira coisa muito importante que vocês devem observar? Toda vez que nós fazemos o som nasal, a ponta do meu nariz, ou toda essa região aqui do nariz, precisa vibrar. Eu vou apresentar para vocês agora 3 palavrinhas, ou melhor, 6 palavras, para nós fazermos a comparação entre elas. Repare que sempre que o som é nasal, a ponta do meu nariz, ou melhor, toda essa região aqui do meu nariz, deve vibrar. E quando não é nasal, ele não vibra. Então, preste atenção nessas palavras. A primeira palavra é pau e a segunda palavra é pão. Vamos notar a diferença? Pau, pão. A palavra pau não é nasal, então ela deve seguir livremente, o seu nariz não deve vibrar. Pau. Não tem nenhuma vibração aqui. Pau. Mas se eu falar pão, pão, eu sinto uma grande vibração aqui no meu nariz. Tenta fazer esse exercício você também. Pau, pão. Mais uma dupla de palavras aqui então para vocês. Mal e mão. Mal, mão. Tem uma grande vibração aqui. Sal, são. Sal, são. Uma dica então que alguns professores já deram para mim é fechar a boca e tentar falar essas palavras de boca fechada. Bom, vocês devem perceber então que existe uma grande movimentação aqui no seu nariz. É isso que nós precisamos estimular num primeiro momento. Esse som nasal, ele é muito especial para o português. Ele é um som bastante característico do nosso português. Se você é estrangeiro e você não consegue reproduzir este som por nada, eu peço que você não fique triste, não fique frustrado. Cada língua tem a sua particularidade. E é claro que esse som eu considero um dos mais difíceis que existem em português. Então nós podemos amenizar um pouco algumas coisas. Por exemplo, a palavra não. É importante que você fale não, porque a palavra não é não. Não é assim que nós falamos. Não é não. É não. Então, é lógico que nunca vai ficar perfeito como um nativo, um falante nativo. Eu acredito que não deva ser perfeito, porque cada falante de sua língua carrega a sua identidade linguística. O que eu vou apresentar para vocês aqui nesse vídeo, então, são apenas algumas dicas para vocês tentarem reproduzir.
Mas se não ficar perfeito como um falante nativo, vocês não devem se preocupar. Tá tudo bem. O importante é você não confundir as palavras quando elas são muito parecidas. Por exemplo, se você vai pedir um pão de queijo, é melhor você não pedir um pau de queijo, combinado? Então eu primeiro vou apresentar para vocês as 5 vogais nasais, as 5 possibilidades que esse som pode apresentar. Então ele pode ser an, em, in, on, Essas são as 5 vogais nasais, portanto. Para representar este som nasal, então eu posso usar o til, que é como nós chamamos esse sinal gráfico. Informalmente falamos que é um acento. E ele só pode estar presente nas letras A e O. Por isso que nós falamos, então, mão e balões. O acento, o til, está na letra A e na letra O. E esse som nasal, ele também pode aparecer junto com as letras N e M. Então vamos lá para o exemplo de cada uma. O primeiro som é o an, e essas são as palavras: irmã, cantar, ambiente. Então o som an pode vir com o A, com o til, A, M e A, N. O segundo, em, vento, lembrar. A letra E pode ter o som de em com EN e EM. O terceiro som é in, sinto, ímpar. In com IN e IM. Quarto som é on, põe, do verbo pôr, põe, onde, montanha. Esse som pode ocorrer então com o til, N e M. E o último som é fundo, mundo. Parece que a todo tempo nós estamos resfriados com o nariz entupido para falar este som, mas é assim mesmo. Não somos loucos, tá bom? Bom, então essas foram as principais dicas. O som deve sair pelo nariz. Sempre que você quiser ter certeza que você está falando essa palavra corretamente, o nariz deve vibrar, assim é o som nasal. E a dica que eu dou pra vocês é: vá em frente ao espelho, faça algumas gravações no celular apenas reproduzindo o som. Fale essas palavras com a boca fechada, que eu acho que vai ajudar bastante. Veja só, então, como esse som é super importante no português. Pense na palavra Ana, é um nome de uma mulher. Nós falamos Ana, ó, A-N, Ana. Nós não falamos Ana. Ana é muito espanhol, isso não é português. Ana. Eu mostrei pra vocês o verbo cantar. Nós falamos cantar. Cantar. Não é cantar. Cantar. O mesmo ocorre com a palavra também. Não é também. Não é assim. Também. Também. Veja. Esse é o movimento do português do Brasil. Nosso português é um português dançado, um português com samba também. Ana, fim, sim, não. Nós precisamos dançar para falar português. Este é o som do nosso português. Para terminar esse vídeo, então, eu vou pegar algumas frases que eu estou retirando deste livro, tudo bem? Português para a Nova Geração. É um livro que eu gosto bastante dos exercícios fonéticos. Então eu vou pegar deste livro algumas frases com e vamos ver se vocês conseguem repetir. Então eu vou ler a frase
A dica que eu dou é para vocês pausarem o vídeo e em seguida tentarem repetir. Vocês também podem fazer uma gravação da própria voz e depois ouvir como que ficou, se ficou muito natural, se você parece uma pessoa louca, se parece que você está doente, gripado. Vamos ver, é importante vocês terem essa autoavaliação de vocês. Então vamos lá para a primeira frase. Quem são os irmãos do João que estão em São Paulo há um tempão? Quem são os irmãos do João que estão em São Paulo há um tempão? Muito difícil? Vamos para a próxima. No coração do vilão só tem pedra de sabão. No coração do vilão só tem pedra de sabão. A canção que fala do avião e da criação é cantada por toda a multidão. A canção que fala do avião e da criação é cantada por toda a multidão. A última, para terminar este vídeo, então, o trem que vem de Belém traz também alguém do além. O trem que vem de Belém traz também alguém do além. Espero que esse vídeo tenha sido útil para os seus estudos. Nos vemos no próximo vídeo. Grande beijo. Tchau. Um beijão no coração.